Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais um vídeo e esse vídeo vai ser um vídeo ensinando a fazer trufas, tá? Do modo caseiro. Para quem não tem a forminha de silicone e só tem a forminha mais simples. Primeiro a gente vai derreter o chocolate. Eu coloquei meia barra de chocolate, quer dizer, a cobertura fracionada, né? E fui derretendo ao micro-ondas de 30 em 30 segundos. Depois eu vou com um pincel de silicone, tá? E vai fazendo as camadas finas, tá? Isso aí, o chocolate não pode estar quente, porque com chocolate quente, quando você passar, vai descer tudo para o fundo. Tô ensinando dessa forma porque muitas pessoas não têm a forma de silicone, tá bom? E dá para fazer. Eu mesmo prefiro dessa forma que a casquinha fica bem mais fininha. Então a gente já fez a primeira camada, coloca na geladeira, não é questão de nem 2 minutinhos, tá? Vem com a segunda camada, só para tampar mais as onde ficou vago, você levanta a forminha, né? Olha e vê onde ficou transparente, passa, para não correr o risco de na hora de colocar a o recheio, ela quebrar, né? E eu vou fazer o recheio, nenhum recheio vai ao fogo aqui, tá bom? Todos os recheios são feitos na hora, tudo com muita praticidade, exceto o brigadeiro, tá? Que é feito com a receita tradicional do brigadeiro no ponto mais mole. Aqui eu tô fazendo o recheio de leitinho, tá? Eu coloquei o leite condensado, o creme de leite, eles na mesma proporção para não ficar tão doce. E vou colocando o leitinho de forma que fica um recheio cremoso, nem tão mole e nem tão firme, tá? Não pode ficar muito firme porque senão fica bem duro dentro da casquinha e não é isso que a gente quer. Porque quando o recheio de leitinho passa um tempinho, ele vai firmando e vai endurecendo mais, entendeu? Então, dessa forma ele fica perfeito. Essa aqui eu tô fazendo da forma tradicional, antiga mesmo, para quem não tem a forminha de silicone, quem não tem o saco de confeitar, tá? Mas que dá para fazer. Dá uma sujeirinha a mais? Dá. Mas você pode fazer com recheio mais firme, tá? É só pegar a colher e tá pegando com a parte de trás da colher e já coloca direto na forminha. Dessa forma que vocês estão vendo. Não tem dificuldade nenhuma, tá? Vocês colocam, alisa e deixa até preencher a forminha, deixando somente um espaço para tá fechando com o chocolate, tá bom? Essa sujeirinha vocês limpam e depois você vem com o chocolate na colher e vai fechando os bombons. É uma forma bem simples, tá vendo? Prática e sem dificuldade para estar fazendo. Aqui agora eu aproveitei que sobrou muito recheio de leite ninho, tô fazendo o recheio de ninho com Nutella. Eu enchi com o recheio um pouco mais do que a metade e depois eu vou completando a Nutella, tá? Vai completando a forminha com a Nutella para ficar com o sabor intenso da Nutella, bem gostoso, tá? Essas trufas eu vendo a R$ 3,50 o recheio normal, R$ 4 o recheio com Nutella. E tem a outra forma também da gente estar fechando. Eu acho essa forma mais chatinha, tá? Que é com o próprio pincel. Eu tô fazendo assim para mostrar para vocês que tem várias formas de estar fazendo. Não precisa ser somente com a forminha de silicone. Também podemos fazer com a forminha de silicone, mas assim eu acho bem mais prático. Com o pincel é mais chatinho, acho que dá um pouquinho mais de bagunça,
tá? E dependendo do recheio embaixo, se ele não tiver muito fino, muito firme, ele acaba melando o chocolate. Então, com a colher eu acho mais fácil. Agora nós vamos fazer o recheio de abacaxi, tá? Também sem ir ao fogo, essa parte, né? Que no caso vai o abacaxi com o abacaxi em calda, né? No caso. Mas aqui a base do recheio eu vou colocar um leite condensado, um creme de leite e um suco Tang de abacaxi. Vai bater bastante até ficar no ponto de mousse, tá? Isso é importante para não ficar aqueles gruminhos de açúcar, porque esse suco Tang, ele é bem cremoso, tá? Ele não fica com sabor tão artificial, porém tem que bater para não ficar com açúcar. Olha como ele ficou cremoso. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou misturar com o chocolate branco que eu derreti no micro-ondas também de 30 em 30 segundos. Eu misturei umas 4 barrinhas de chocolate branco e nessa porção aí eu coloquei umas 2 barrinhas mais ou menos, tá? Que vai fazer ele ficar mais firme, que é a trufa, né? Aqui eu cozinhei o abacaxi somente na açúcar, tá? Cortei ele os quadradinhos pequenos, cozinhei na açúcar até ele secar, né? Quase toda a água. Vou colocar uma colherzinha de abacaxi no fundo da forminha, tá? Como vocês estão vendo. E vou vir colocando o recheio agora já virou trufa, né? Não é mousse mais. Colocou chocolate branco, é trufa, tá? Da trufa de abacaxi. O recheio de abacaxi. Da mesma forma que eu fiz o de leite ninho, tá bom? A gente vai colocando até cobrir a forminha, né? E vai fazendo dessa forma pra tá preenchendo antes de tá colocando o chocolate. Essas trufas com fruta têm uma durabilidade menor, tá? Elas duram de uns 2 a 3 dias no máximo. Mas para quem faz para delivery, igual eu faço aqui para delivery, para vender no iFood, não dura esse tempo todo, né? Vende bem rápido, mas conservado em geladeira dura de 5 dias a uma semana, tá bom? Com a fruta, sem perder o sabor original. Mas eu não gosto de colocar na geladeira. Também tô tampando com a colher, né? O chocolate. Que, como eu disse para vocês, dá para fazer com pincel? Dá. Mas aqui fica mais fechadinho. A gente tem um controle maior de não tá sujando tanto, tá? E vou colocar na geladeira. Agora, nós vamos para o próximo recheio, que é o recheio de morango, tá? Também vai um leite condensado, viu? Um creme de leite. Gente, eu esqueci de falar com vocês, aquele recheio de abacaxi, eu não fiz, eu acrescentei o chocolate branco, mas não foi naquela quantidade toda, foi na metade. Quando eu bato o recheio, dá essa vasilhinha quase cheia, né? Depois que ele bate, dá um volume, né? Porque fica um mousse bem cremoso. Então, dá essa vasilhinha quase cheia. Eu uso a metade da vasilha para fazer o recheio com o chocolate branco. A outra metade eu faço bolo no pote, copo da felicidade, tá? Porque é a mesma base para fazer os copos. A mesma base que eu uso. No caso, esse de morango, para fazer o sabor napolitano, tá? Então, eu uso essa base sem o chocolate. Coloco na vasilha, igual vocês estão vendo. Eu coloco na vasilha, aí vocês vão ver a quantidade que fica, né? Fica uma quantidade bem grande, né? Dá uma vasilha quase cheia. Essa vasilhinha é quase de 1 litro, né? Ela é de 1 litro.
Então, dá ela cheia. Quando eu vou acrescentar o chocolate branco, eu divido esse recheio, tá vendo? É só a metade. Eu coloco a metade e deixo a outra metade para fazer o copo da felicidade, tá? Então, eu misturei o chocolate branco para fazer o recheio de trufa, né? Que vai ser agora a trufa de morango. Também vocês podem colocar, se quiserem, a geleia de morango no fundo, ou colocar ele como sensação, metade chocolate, metade morango. Mas nesse recheio aqui, eu vou fazer somente com a trufa de morango. Ele fica perfeito, é muito gostoso, tá? Tem uma durabilidade muito boa. Não que tenha que deixar esse tempo, mas eu já fiz teste e aguenta tranquilamente 15 dias fora da geladeira sem perder o sabor, tá? E como eu disse para vocês, esse mesmo recheio dá para fazer vários sabores. Você pode fazer morango com Nutella, pode fazer a sensação, que é morango com brigadeiro, pode fazer ele morango com a geleia de morango, e assim como eu estou fazendo, tá bom? Fica muito gostoso. E para vocês que vendem trufa, que vendem em delivery ou vendem na rua, ou entregam em comércio, que eu também entrego em comércio, é uma ótima alternativa. É um sabor muito bom, não perde com facilidade, não dá trabalho porque é bem prático, não vai ao fogo, entendeu? Então, isso facilita bastante o trabalho da gente, né? Sem contar que é um sabor maravilhoso, porque o recheio de morango é a mesma coisa do danoninho. Depois de pronto, ele fica um creminho parecendo um danoninho mais intenso. E quando coloca o chocolate branco, fica maravilhoso, né? Agora eu vou fazer o recheio de brigadeiro. Esse recheio de brigadeiro foi o único que foi ao fogo, tá bom? Ele foi feito um brigadeiro normal, né? Um leite condensado, um creme de leite e 50 gramas de chocolate em pó, 50%. Eu não mostrei fazendo porque eu já tinha o recheio pronto, tá? Que eu tinha feito docinhos com ele e recheio de bolo. Aí eu só misturei o creme de leite para dar uma cremosidade a mais, pois ele estava mais firme, tá? Então vocês podem aproveitar o recheio também e tá fazendo dessa forma. Aí aqui a gente tá cobrindo também a forminha. O que que eu faço? Eu marco, né, a forminha. Eu até gosto de deixar ela sujinha para eu colocar bastante forminha na geladeira e não misturar os recheios. Então, de morango, eu deixo o miladinho de morango fora, eu já sei que aquela forminha é de morango. A de brigadeiro, eu sempre coloco uma pontinha de brigadeiro na forminha. O de ninho, eu coloco um pouquinho de ninho na forminha, entendeu? Pra gente não misturar os sabores, porque eu coloco tudo na geladeira. E olha, quando desenforma, o brilho que fica. Elas ficam lindas com a casquinha fininha, tá? Ficam ótimas. Não é aquele bombom que quando você morde fica grosseiramente, né? Aquela casca grossa. E eu uso essas embalagens para estar embalando. Esse que eu tô embalando agora é o primeiro que nós fizemos de ninho, tá? Para embalar também é muito fácil. Essas embalagens você encontra em qualquer casa de festa ou loja de embalagens também tem, mas nas casas de festas é bem mais fácil para estar encontrando, tá? Custa em volta de 8 a 10 reais. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Façam bastante e faturem muito com essa dica, tá? E não esqueçam de curtir e compartilhar e se inscreverem no nosso canal, para vocês não perderem nenhuma dica, tá? Está sempre por dentro de novidades.